relato bíblico aqui no capítulo de número 17, no começo desse capítulo, vai dando, meus irmãos, o conhecer de uma batalha. Relata que havia um vale, e de um lado deste vale, meus irmãos, o exército filisteu. Do outro lado do vale, meus irmãos, o exército israelita. E no meio do vale passava um ribeiro. Meus irmãos, e aqui dá as qualidades desse gigante. O gigante era um camarada alto, meus amados. Usava um capacete de bronze. Ele era altão, gigante. O nome do cara era Fala, irmãos. Usava um capacete de bronze. Aquilo deveria, meus irmãos, quando ele saía daquela tenda dele, que deveria ser imensa, e o sol pegava naquele capacete, o negócio reluzia, irmãos. O relato bíblico diz que ele era uma figura assombrosa, irmãos. Ele usava uma couraça como se fosse de escama, feita de bronze, meus amados. Aquele homem vestido com aquele capacete, com aquela couraça, a Bíblia diz que ele usava um escudo de bronze, que ele tipo alçava como uma mochila em suas costas, meus irmãos. E aquele homem parecia uma figura assim, emblemática, algo que chamava muita atenção e amedrontava o exército do Senhor, irmãos. Ele carregava uma lança que pesava como o eixo de uma carruagem, irmãos. Meus irmãos, era uma figura espantosa e admirável. Era o gigante Golias, irmãos. Era uma figura que fazia medo aos inimigos e trazia confiança aos amigos. Era a figura do gigante Golias. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um garoto pirralho, 17 anos. Homem demora mais se formar, né? Você vê uma jovem com 17 anos, ela já está com o seu corpo praticamente formado. Um rapaz com 17 anos, muitas vezes, irmãos, é um pirralhinho, irmãos. Um menininho, rapaz. Uma figura que não traz medo nem a um cachorro, irmãos. Era Davi. Davi tinha uma sacolinha, irmãos. Um alfogezinho, uma sacolinha de pendurada aqui, igual aquela que os meninos usam para carregar pedra e estilingue, irmãos. Só que ele carregava no fundo, era um outro tipo de arma de jogar pedra. Era uma figura, irmãos, que não fazia medo, e sim trazia, era assim, risos às pessoas que olhavam para Davi, irmãos. Certamente ele usava uma roupa típica da época, deveria ser uma saiotazinha, né? Então, irmãos, ninguém botava fé de Davi, irmãos. Meus amados, mas existia uma coisa que sobrava no gigante, era a soberba, meus irmãos. E tinha uma coisa que sobrava em Davi, era a coragem. Não importa o tamanho do teu inimigo, a tua coragem vai fazer a diferença. Não importa se ele é grande, se ele faz medo às outras pessoas, mas você conhece o Deus que você serve, você tem coragem, não pelas tuas forças, não por aquilo que você está apresentando aos olhos daqueles que te veem, e sim o que você está apresentando diante do seu Deus. Assim era Davi, pequenininho, ninguém acreditava, mas ele usava diante de Deus de um crédito, meus amados, que aquele filisteu nunca pôde conhecer, a não ser na vida daquele pequeno, em pequenos minutos, enquanto ele caiu tonto e Davi cortou a sua cabeça. Naqueles minutos ele reconheceu que naquela figura pequena e sensível, Deus agia de uma maneira grande e espetacular. Este é o Deus que você serve. Não se amedronte pelo tamanho do teu inimigo. Acredite que o teu Deus faz acontecer, não pelas tuas forças, não pela tua influência, não porque você é mais bonito do que os outros, não, irmãos. É porque você é pequenino, irmãos. É porque você é humilde. É porque quando você bota os seus joelhos no chão, ei, o Senhor se levanta do trono dele e põe os ouvidos na reta de você, porque ele quer saber o que o pequenininho dele quer. O pequenininho não tem briga com gente
laia dele, irmãos. Ei, pequenininho, vem comigo. Minutos passam muito rápido, irmãos. Davi, então, irmãos, chega naquele lugar, irmãos. Quer saber o que está acontecendo, irmãos. Quando ele vê aquele alvoroço, irmãos. Porque para nós, irmãos, aqueles que estão na frente da batalha têm que estar preparados, irmãos. Porque para nós, a gente olha uma figura de terno e gravata, pastor, presbítero, evangelista. Você olha para ele e fala: esse camarada está preparado, irmão. Ele tem bala na agulha. Mas, irmão, nem sempre é assim, irmãos. Às vezes Deus está tirando lá de baixo, irmãos, aqueles rabichos da terra, aqueles pequenininhos, aqueles que não vão fazer diferença aos seus olhos, para fazer a diferença no agir de Deus. Ei, se você se acha grandão, se você se acha capaz, se você pensa que a tua locação, que a tua voz é melhor do que os outros, que você prega mais, que você canta mais, se você deixar de buscar, você vai passar vergonha. Você vai ser humilhado pelos homens, porque Deus não te humilha, mas as atitudes fazem com que você seja humilhado diante do Senhor. Meu irmão, pense que o talento pode até ser teu, mas a unção vem de cima. Talento sem unção não tem valor. Talento sem unção é mero capricho da sua humanidade. Vem contigo do berço. Você canta bem, você fala bem, você é inteligente, você sabe envolver, mas se você não tiver unção, Deus não vai derramar do milagre dele. Não adianta. A unção é algo que tem que ser comprado enquanto você está aqui nesses dias, porque vai chegar um dia que a unção, meus irmãos, vai fazer diferença e não vai mais ter tempo de comprá-la. Porque no dia das 10 virgens, meus irmãos, as 10 que eram prudentes tinham azeite de reserva, mas 5 delas não tinham azeite de reserva. O azeite fala da unção. Ei, unção de Deus em nossas vidas. É momento de buscar, é hoje. O momento de ir atrás é agora. É o diferencial dos grandes guerreiros. Davizinho, o que está acontecendo? Acho que aqueles caras sorrindo dele, irmãos. O que esse moleque está pensando, irmão? Mas tem uns caras bacanas, irmão. Ele chegou perto daqueles guerreiros, irmãos, e eles eram uns caras bacanas. Dava ideia pro menininho lá: ó, não, é o filisteu ali. Ele falou: rapaz, e aí eles ainda gostaram, irmãos. A unção, ela vem acompanhada, irmãos. Você sabe de quem a unção vem acompanhada? De bênção, irmãos. A coragem que Deus te dá, ela traz vitória para a tua vida. O prêmio para quem derrubasse o filisteu era casar-se com a filha do rei, era deixar de pagar impostos. Ei, Jesus tem bênção para você. Deixa Deus te usar na unção, no talento que Ele te deu. Busca a unção, porque o prêmio da vitória vai vir em tuas mãos. Davi falou: é o que mesmo? Vai dar a filha dele. Você vai ser príncipe. Ei, príncipe, princesa de Jesus. Você não vai pagar mais impostos. Você vai ter prêmios. Quando você começar a buscar a unção, você vai ver as vitórias de Deus chegar em sua vida. E Davi, meus irmãos, quando vê aquilo, meus amados, ele não focou a sua mente nos prêmios. Ele falou: quem é esse incircunciso? Ei, meu irmão, estão afrontando a pessoa errada. Você sabe quem era para estar na frente daquela batalha? Era Saul, irmãos. Mas Saul já tinha perdido a unção do alto. Ei, a unção faz a diferença. Ela despedaça o jugo, ela levanta guerreiros, ela levanta pregadores, ela levanta pastores, ela levanta líderes, ela levanta pregadores. É a unção que faz a diferença. Ei, você que tem o seu coração no sonho, não se esqueça de que exército você faz parte. Aleluia. Você faz parte do exército de Deus, Senhor. Glória a Deus.
Você não é de qualquer um, você não é um filisteu, você não é, meus irmãos, um qualquer nessa terra. Você faz parte do exército do Deus Criador dos céus e da terra. Não tem barreira para você, não tem muralha para você, não tem mar diante de você que não se abra, não tem dia que não pare, não tem lua que não estagne, não tem sol que não se pare diante da voz do seu Deus. Ei, você fala dele, você é o mensageiro dele nessa terra. Tenha noção disso. Só porque existem coisas, irmãos, que a gente vai descobrir no meio da caminhada.